autoridades da mesa, colegas acadêmicos, confrades, tenho que me habituar. Todo o jornalismo também usávamos essa expressão, que hoje não é mais empregada. Hoje se prefere o companheiro, aquele companheiro com que se usa também semanticamente as batalhas sindicais. Meus parentes, amigos, os paranaguaras especialmente, das convergências que existem nesse momento, duas são muito fortes: as vinculações com o jornalismo, o fato de estar aqui tomando posse junto com o Dr. Francisco, a circunstância de estar sucedendo também o nosso patrono, que foi Albino Silva, jornalista também, de Paranaguá, e, na sequência, o Samuel Guimarães da Costa, jornalista de Paranaguá. Hoje, uma espécie de rio de emoção cai nesse estuário do Centro de Convenções. Desde manhã, manifestações de carinho, manifestações de homenagem, não apenas de autoridades, de amigos, mas de gente humilde do povo. Essa circunstância é que realmente me afeta, porque nós parecemos viver num casulo à parte, como jornalistas, como radialistas, mas na verdade existe uma interação muito maior do que a imaginada com esse público. A alegria dessa gente humilde é uma alegria como a de agora, dos parentes, dos amigos, do pessoal de Paranaguá, é uma alegria de partilha. É como, vamos dizer assim, sem heresia, um ato eucarístico, de comunhão, de partilha. Você partilha o pão, nós partilhamos o pão da solidariedade, o pão da afetividade. E nessa circunstância, eu me sinto aqui meio pênsil, meio num estado de vertigem, até para ficar num ponto tão alto. E se há o risco de cair, isso me obriga a lembrar uma ocorrência da política paranaense de um candidato a prefeito de Assis Chateaubriand, que, como na forma dos bandidos, saía com o seu caminhão fazendo a campanha eleitoral, percorrendo as águas, os distritos daquele município. Como em cada lugar em que parava, tomava uma, chegou no momento em que, depois de chamar a população de um vilarejo, ele foi assomar a suposta tribuna daquele caminhão e caiu. Caiu de cara na areia, mas não se perdeu. Saiu de lá, veio para o caminhão, era o seu palco improvisado, e disse: em primeiro lugar, beijo a terra querida, e em seguida, saúde ao meu povo. A maneira de beijar a terra querida, Paranaguá, exaltada aqui como a Lapa, dois núcleos tradicionais. Talvez fosse a de Tuaro Hino, aquele hino que tem um verso camoniano no seu início: aos nossos mares vieram dantes. Lembrar tudo isso é relevante por quê? Porque nós estamos vivendo um momento da chamada globalização. Só existe uma forma de evitar o que há de patológico, o que há de terrível nessa chamada globalização, na mundialização, adotada aí, inclusive, quase como um determinismo. É preservar
as identidades. É a única forma de nós podermos resistir ao processo de cosmopolitismo. E não há lugar mais adequado para fazer esse exercício do que aquele que nós normalmente exercitamos no jornal, no rádio, e o faremos certamente na academia, com a sua belíssima representação pluralista, como convém às organizações mais modernas. É aí, então, que as minhas afinidades com o Samuel, elas se aprofundam. Porque o Samuel era, no nosso grupo, o nosso Gilberto Freire. Ele era o nosso sociólogo de plantão. Para tudo e para todos. Porque o Samuel também serviu nas nossas batalhas na época da Guerra Fria. O Samuel também estava no nosso grupo. Também era um integrante da chamada esquerda e que já tinha precedência da luta que empreendera no campo ervateiro como organizador, ao lado de outros companheiros, das cooperativas de ervateiros, a aparente luta de classes que ali havia diante dos industriais. E curiosamente, vejam só, como esse conflito realmente representa o parto da história. O coronel Davi Carneiro, pai do Davi, da veterana Verna, fundou em 1909 a Companhia Ervateira Americana, uma companhia em cujos estatutos estavam previstos os fundamentos básicos da Previdência, não desta bambende que está aí, dessa que está nos assustando. Nós não sabemos o que está por vir, há muita angústia, sabemos também que o governo tem suas razões, porque não podemos passar por uma experiência semelhante como a do Uruguai, que era a Suíça da América Latina e que se transformou num país de aposentados. Mas nesta empresa existia a previsão nos seus estatutos, salário móvel, a aposentadoria, a cogestão, participação no lucro das empresas. Imagine isso no alvorecer do século. E eu até entendia que esse ato era um ato patriarcal. E o Nilton Carneiro, filho do coronel Davi Carneiro, me alertou. E isso ele demonstrou num estudo especial que não se tratava absolutamente de uma concessão da burguesia luminosa, mas fruto, sim, das lutas sociais daquela época, que nas primeiras décadas do século eram intensas. Nós tínhamos aqui, em Curitiba, inclusive, as chamadas greves de solidariedade, que por muito tempo foram condenadas no arbítrio, no autoritarismo, desses que tentam colocar uma posição mumificada da democracia e não aceitam a dinâmica da história. Então, o Samuel é essa referência. Ele foi aqui para nós, de certa forma, não vamos cair em exagero. O que o Julião foi para essas lutas que estão aí hoje? O Julião era um místico, bem ao gosto da gente nordestina, repetindo aqueles estereótipos do cangaço, das lutas sociais, das lutas, inclusive, registradas nos sertões de Euclides da Cunha. E o Samuel era o nosso mestre, a pessoa que nós punhamos à frente para fazer as palestras nos congressos regionais de jornalismo. Vejam o nível de provocação que o Samuel fazia. Fizemos um congresso em Londrina e estabelecemos o seguinte tema: São Paulo, imperialismo interno do Brasil. Era um tema recorrente, colocado em função dos arquétipos da moda, da Guerra Fria, da luta anti-imperialista, e nós olhávamos São Paulo como um estado que realmente, por colocar-se na condição, e é o maior centro
é claro, uma herança da qual nós nos orgulhamos, mas é um Estado de quem o Paraná mantinha uma relação de estreita dependência, não apenas na economia, mas também na cultura. Então fomos a Londrina fazer uma provocação. E foi uma provocação proveitosa. Levamos um time de oradores, de provocadores, José Augusto Ribeiro, Jairo Regis, Milton Cavalcante, uma turma da pesada. Eu estava lá. Para provocar, para mexer com eles. Por quê? Porque isso aí se dava em 1963. O Ney Braga havia iniciado uma revolução aqui no Paraná, na hora que instalou a sua infraestrutura econômica, com as estradas e a rede de energia, que ia progressivamente naquela direção. Mas mesmo depois de consolidar todo o sistema de integração física no Paraná, nós percebíamos claramente que havia problema da relação econômica de Londrina, por exemplo, que é a área que eu tenho uma afinidade enorme pelo jornal em que eu trabalho, pela luta que nós empenhamos nesse jornal há muito tempo, para fazer também essa ponte, luta na qual hoje o doutor Francisco está bastante empenhado. Então, o nosso objetivo era evitar exatamente essa condição de Curitiba, a despeito de todo o esforço que o Munhoz da Rocha tinha feito aqui, com as obras do centenário, de 1953, nós não termos uma integração de caráter cultural. E foi feita a provocação. Nós, hoje, estamos aí sobre o Jaime Lerner, estamos numa outra etapa. O Jaime tomou uma postura que eu acho belíssima, mas importante, deu uma resposta audaciosa, ao romper uma condição de economia de complementariedade que o Paraná tinha condicionado em relação a São Paulo. Lançando os fundamentos de um segundo polo automotivo, nós nos preparamos para todo um ganho em matéria de tecnologia. Mas eu tenho uma preocupação, e tenho dito isso nos meus comentários, nos meus artigos, que nós não podemos perder de perspectiva a dimensão desse processo brasileiro e paranaense. Porque o que me assusta do projeto nacional, em que pese as circunstâncias que nós temos na presidência da República, eu não vi, nos últimos 50 anos, não vi ninguém com as condições intelectuais e de brilho do nosso presidente, em que pese um certo ar principesco que às vezes ele adota. Mas acho que a globalização, a mundialização não justifica de forma alguma que nós percamos a perspectiva do interesse nacional. Do interesse nacional. O interesse nacional há de ser preservado. Nós precisamos ter isso com mais do que uma tonalidade afetiva de alguma coisa ligada ao senso de soberania e de patriotismo. É a forma de preservação de identidade. E o mesmo se dá em relação ao Paraná. É indispensável que se preserve a medida, a dimensão paranaense das coisas. Acho que essa é uma tarefa que cabe não apenas à imprensa, mas cabe à academia. Não apenas no campo das letras, dos ensaios, porque não existe essa história, por exemplo, de ter uma noção de que as letras estão longe da realidade. Isso é uma tolice, uma coisa completamente superada. O que não quer dizer que não se possa e não se deva fazer uma arte que esteja desligada do senso e do juízo político. Pablo Neruda, eu prefiro o romântico ao revolucionário. Eu prefiro a Ode à Cebola do Pablo Neruda do que as suas convocações políticas. Então, tudo isso faz parte desse processo.
Isso aí foi estudado, foi analisado. Quando o Brasil ameaçou dividir-se radicalmente, lá pelos anos 60, havia uma cobrança em quem fazia qualquer atividade, fosse o jornalismo ou fosse as letras, que nós deveríamos ser engajés. Todos tinham a obrigação de ser engajados, alinhados no processo. Como se a arte ou a atividade jornalística não expressasse sempre juízos sobre a existência. E isso que é o fundamental. O juízo sobre a existência, sobre o homem, de uma poesia da nossa Helena Colodi, a nossa musa, a provocação da sociedade campeira de Ponta Grossa. Fomos lá. Qual foi o tema? Reforma agrária nos Campos Gerais. Dá para imaginar, né? O suposto nós também imaginávamos que aterrorizávamos os outros. Na verdade, a burguesia também era muito malandra, já nessa época. A burguesia se divertia, às vezes, com o pessoal da esquerda que a agredia. Era muito comum isso com o CPC, o Centro Popular de Cultura da UNE, do Arnaldo Jabor, do Jô Soares, esses artistas todos, o Vianinha. Então, o Carlos Lacerda, que era do outro lado, Carlos Lacerda, volta e meia, tirava um sarro daquele festivismo carioca, e que, às vezes, os burgueses convidavam o pessoal engajado na esquerda, exatamente para ouvir as insolências das agressões. Era uma forma de psicanálise a custo baixo. Chegamos em Ponta Grossa, fizemos todo esse barulho, e como em Londrina, sabe quem nos recepcionou em Londrina? O Godoy. O Godoy de barba, o Godoy quente, o Godoy da marcha da produção, que foi detida pelo Exército Brasileiro, pelo nosso lote, que depois nós íamos apoiar, e que foi fragorosamente derrotado para a presidência da República. Esse Godoy nos recebeu naquela fazenda maravilhosa, que hoje o governo, já desde o Álvaro Dias, constituiu em área de preservação permanente. E em Ponta Grossa, quem nos recebeu? Ora, o Horácio Vargas, dando uma carneirada para nós, ouvindo as insolências da esquerda, e no fundo ele gostava da gente. Por sinal, que o João Vargas de Oliveira, numa das denúncias que armaram contra mim em 64, aparece numa baixa assinada ao meu lado, pedindo a legalização do Partido Comunista. Então, essa vivência, esse fato de estar aqui, essa circunstância de ter tanta coisa ligada ao Paraná, ser evocada, aflorar no meio de tanta emoção, isso tudo mexe com a gente. E mexe com a vaidade. Hoje o jornal, a Folha do Paraná, que na época de 64 foi o primeiro jornal, o João Milanês, que está aqui, que me deu guarida, e em seguida o doutor Francisco, para fazer o programa, inclusive inicialmente, de futebol, no Canal 12, nós percebemos claramente que essa luta, essa maneira como a sociedade se colocou diante de nós, não há ressentimento, não há nada a guardar sobre isso. Foi um episódio histórico como outro qualquer. Nós olhamos, por exemplo, da listagem aí, o fundador, o Albino Silva, o lutador, duro, troteiro, tipógrafo, jornalista. Depois nós temos o fundador, o Nietzsche da Silva. O Nietzsche da Silva, o engenheiro ferroviário, ele me faz um discurso em 1927, do Clube Operário em Curitiba, mas um discurso de um radicalismo incrível, em que ele exalta Proudhon, dizendo que a propriedade é um roubo, repetindo esse conceito, e fazendo um pedido de alavancagem da classe operária para tomar conta do mundo, chamando a religião de idiotez e querendo, como sugere o Samuel Guimarães da Costa, quando fez o discurso de posse, que levasse até o Estado, a pessoa jurídica do Estado, para o lixo da história. É um sentimento muito comum na
daqueles primeiros socialistas. E tivemos depois Francisco Pereira da Silva, o segundo ocupante, né? que é um poeta, que é um apaixonado pelo Paraná e que faz as Paralianas, querendo reproduzir quase o esforço cavoliano das Lusíadas. Claro que em uma visão absolutamente lírica, né? Os versos heróicos, mas uma visão assim muito idealizada do Paraná, mas de acendado amor à terra. E vem depois o nosso Samuca. O Samuca, como eu, Samuca é da geração de 45, participou do primeiro Congresso Brasileiro de Escritores. Já fervia aqui em Curitiba. Nós tínhamos recebido muito bem, desde a questão da Semana de Arte Moderna, tínhamos nossos artistas modernos. Na academia nós temos muitos deles. E nós tivemos aqui, nesses tempos, por exemplo, um trabalho que fazia de Curitiba um polo. O Paraná tem que fazer exatamente isso. Tentar ser polo de várias coisas. Não só o polo automotivo. Nós temos que ser também um polo cultural. E eu me lembro claramente, Plácido de Silva, que esteve envolvido na luta pela criação da universidade, a primeira do Brasil. Ele tinha a editora Guaíra. A editora Guaíra editava aqui autores que não eram muito apreciados, eram autores, inclusive, deplorados por sua linha literária, como, por exemplo, João dos Passos. Editou, inclusive, o Icasa, o Aizipulgo, que é uma obra que, muito tempo depois, eu não sei que artes que tinham Plácido de Silva para conseguir esses direitos, se é que eles conseguiram. Que, quando a editora Civilização Brasileira, uma das outras editoras brasileiras, lançou a Aizipulgo, o autor ficou surpreso ao saber que no Brasil já tinha sido editada a obra. É um realismo fantástico. Todos esses Vargas Llosa, toda essa turma que está aí. Por falar em realismo fantástico, não existe nada mais aproximado do realismo fantástico do que a maneira como nós vivemos o jornalismo. Eu e Samuel, da passagem do jornalismo boêmio para o jornalismo profissional. Eu me lembro claramente quando o Diário do Paraná, que foi o pioneiro da técnica de lead, da diagramação, trouxe diagramadores que tinham saído de uma prensa, de uma crise de Steiner na Argentina, vieram para cá. Benjamin Steiner, que era um artista em cena, permanente. O René Dotti cansou, exatamente comigo também, contracenar com esse ator excepcional. Ele ficava na mesa dele, diagramando o jornal, desenhando o jornal, e atento a tudo. O editor de cultura nosso era, vejam a importância que se deu ao setor, o Temício Linhares. E houve uma briga por causa de uma cadeira na universidade, da filosofia. Os liberais seriam a esquerda, o Wilson Martins, o Munhoz da Rocha, essas pessoas, o Temício Linhares, eles queriam a cadeira para o Bruno Enem, que era uma das maiores culturas clássicas, versado em Petrarca, Dante, sabia tudo. Acabou em Ponta Grossa, dando aula lá, porque perdeu a parada. Enfrentava um professor espanhol, Luiz de Castanhola. E um dia o Aderbal Stress, que era muito cauteloso, lembra um pouco do Dr. Francisco, dos cuidados, ele me deu uma recomendação. Vaza, não deixe sair nada desses dois do jornal. Porque eles estavam em aberta polêmica e partindo por uma retaliação. Aí eu estou na redação, o Benjamin está olhando aquele capulho, ele tinha um tique, ele dizia que não era o que ele fazia. Ele dizia, eu não tenho tique, eu faço. Aí ele chega na redação, olha o material da mesa de trabalho dele, assim, nunca vi coisa tão diferente, tão interessante, dois caras se metendo o pau aqui. Eu digo, Benjamin, é uma luta entre o Castanhola e o Bruno Enem? Sim, exatamente, assim, bom, isso aí não vai sair. Arrume outra matéria. Isso aí não dá porque é uma ordem expressa
guardar o estresse para não mexer nisso. Ele não queria se incompatibilizar com a direção da escola e não queria também ficar bem ou mal com os amigos dele do lado mais liberal. Benjamin olhou. Bem, se é assim, então eu faço que nem Sócrates, eu lavo as mãos. Aí estava o cara lá da parte comercial, o Edson da Mata, fez a correção. O Benjamin, não foi Sócrates que lavou as mãos, foi o Pôncio Pilatos. Não vai querer me dizer que Sócrates não lavava as mãos? Então nós vivemos tudo isso. Vivemos coisas maravilhosas. Vivemos a mudança de Curitiba, Curitiba do Gás Leão, Curitiba da Bruma, a Boemia. Tudo isso foi muito enriquecedor. O Samuel, quando fizemos a homenagem ao Samuel na biblioteca, eu fiz a homenagem à Olga, a mulher dele. Era uma forma indireta, tortuosa, de fazer uma homenagem à minha mulher que está aqui. Porque elas esperavam. Nós ficávamos até tarde. Era uma loucura. Aquele prazer de querer pegar o jornal na mão. Uma época o jornal não fechava como hoje, fechava à tarde. Então pegar o jornal como se um padeiro que pega o pão quente. Então havia tudo isso. E daí, é claro, tinha esticada. Era esticada para a noite. Né? Aí troca de aquela coisa tímida dos intelectuais que eu queria mostrar. Trocava, havia uma espécie de escambo literário. O que é que você tem aí? Eu tenho um poema. E você? Aí eu estou com um conto. Aí o cara lia o conto e outro lia o poema. Porque eles não se confinavam no jornal. Eles não queriam que o jornal tivesse característica literária. Essa foi a primeira proibição do jornalismo técnico. Olha, não queremos literato aqui, hein? Pô, foi preciso fazer subversão também nesse caso. Eles queriam nos confinar à página literária, que é hoje o correto. Mas na época nós resistimos. E continuamos mexendo nos textos, quebrando as normas, essas normas rígidas do jornalismo. E lembrando, inclusive, vejam bem, quando se tenta distinguir o jornalismo moderno da literatura, as pessoas esquecem que a construção do livro é rigorosamente, técnica americana, é chamada história curta. É como um conto. Na preocupação em contar as relações de tempo e lugar daquelas perguntas, do que, quando, como, nós temos uma construção caracteristicamente literária. Mas não era só isso, né? Era um título. Homenagear o Tennessee Williams, o cara está falando de um problema de um acidente, panorama visto da ponte. 2 perdidos numa noite suja, homenagem a Plínio Marcos, um miserável numa cena de marginais da cidade. Enfim, fazíamos tudo isso. E quando os russos mandaram o Sputnik para o espaço, em seguida levaram essa nave tripulada por uma cadelinha, eu não suportei e fiz a minha. Isso ficaria bem se fosse feito por nossa musa. Mas era assim: no ventre da lua sintética, branca flutua e abana a cauda irisada de espinhos luminescentes. Era um contraponto que nós fazíamos à nossa resistência ainda literária. Quando homenageamos o professor Guilherme Matos, a grande figura do ginásio paranaense, e fizemos uma página dupla no jornal, página em gêmeas, e eu me lembro que foi toda ela marcada por construções poéticas. Era a nossa resistência, era a resistência que nós temos, era a resistência que nós fazíamos na madrugada. E numa dessas noites, que eu, chegando tarde, sempre à espera de aquela compreensão heróica para esse desperdício do tempo ligado ao sonho, ao devaneio, eu encontrei uma rosa, que não era a rosa de Malherbe, aquela que hiberna, aquela que não
de Graba, que não era a rosa de Gertrude Stein, aquela reticência, uma rosa, é uma rosa, que não era a rosa do nosso grande poeta, a rosa do povo, que ele viu brotar do asfalto, rompendo com o tédio e a náusea de matar Carlos Drummond de Andrade. Era uma outra rosa. E eu tive que encher essa rosa de significado fazendo um poema para minha mulher. E fiz uma coisa que leva um sentido assim de rebuscamento. A esta flor, tão viva e orvalhada, embriagada nos contornos de sua luz, como dizer do meu espanto, ao encontrá-la em plena madrugada, abismada na vertigem de suas formas racionais. Muito obrigado.